Capítulo 575, Emblema de conclusão. Tradução, do Corão Revisão, 0. Um mês depois, completou-se meio ano desde que Lin Ming entrou no terceiro andar da Torre Polaris Divisora de Céus. Dentro do espaço aberto da área de treino do conceito do trovão, um jovem estava ali. Sua parte superior do peito estava nua e seus longos cabelos pendiam até a cintura. Uma fraca aura imponente emanava de entre as sobrancelhas, mas quando ele abriu os olhos, uma explosão de luz brilhou dentro deles como o raio de um trovão. Entre as sobrancelhas havia uma marca de chama fraca. Parecia uma cicatriz, mas, quando uma pessoa a observasse, sentiria-se apreensivo, como se alguma força misteriosa o estivesse agarrando. Assim que o homem de meia-idade encarregado do escritório de registro viu Lin Ming entrar, seu coração disparou inexplicavelmente. Minha prática acabou. Por favor, registre isso. Lin Ming disse. Oh, tudo bem. O homem de meia-idade respondeu quando ele rapidamente tirou um pedaço de jade. Ele verificou o registro e reembolsou o depósito de Lin Ming. Como um dos diáconos da Torre Polaris Divisora de Céus, o cultivo desse homem de meia-idade estava no nível avançado do reino Ouqian. Mas, quando ele entrou em contato com Lin Ming, ele estranhamente sentiu uma grande pressão envolvendo-o. Aqui está o retorno de 40 cristais de sangue demoníacos de grau alto. Lin Ming olhou para cima e os recebeu. Bem, há também outro assunto, sobre o seu recente programa de partidas. O homem de meia-idade pegou outro pergaminho de jade e cuidadosamente entregou-o a Lin Ming. Lin Ming penetrou com a sua percepção este pergaminho. Dentro deste pergaminho de jade estava registrado os seus oponentes. Um foi arranjado há 2 meses e o outro era mais recente. Das duas pessoas, uma força de um estava classificada como 17º e o outro estava classificado como 12º. Yanagao, nível de pico dos demônios celestiais de 6 asas e 122 vitórias seguidas. Ming Sun, nível de pico de demônio celestial de 6 asas e 133 vitórias seguidas. Lin Ming pensou nesses dois. De acordo com as regras da Torre Polaris Divisora de Céus, ele teria que aceitar essas duas partidas continuamente. Ambos eram artistas marciais que conseguiram acumular uma sequência de vitórias acima de 100. Claro, na Torre Polaris Divisora de Céus, quando alguém matava outra pessoa, eles ganhavam pelo menos 10 vitórias seguidas, caso contrário, seria impossível ganhar 100 vitórias no campo de batalha. O homem de meia-idade olhou para Lin Ming e disse em voz baixa, Senhor Lin, se você puder matar um artista marcial com uma série de 100 vitórias, você obterá o emblema de conclusão. Por causa da mudança no temperamento e da aura de Lin Ming, esse homem de meia-idade inconscientemente se tornou respeitoso com Lin Ming. Comparado com a primeira vez que ele viu Lin Ming, era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Oh! É assim que se ganha o emblema de conclusão. Quando Lin Ming estava no primeiro andar, ele já tinha ouvido falar do emblema de conclusão. Entre os emblemas alcançáveis que alguém poderia obter, era uma das maiores recompensas. O coração de Lin Ming bateu forte. Neste momento, ele realmente precisava de pontos de abate. Quantos pontos de abate eu receberei pelo emblema de conclusão? 50 pontos de abate. Além disso, após obter o emblema de conclusão, você receberá uma autoridade mais alta, permitindo que você acesse mais áreas de prática dentro da Torre Polaris Divisora de Céus. Milímetro. Os olhos de Lin Ming se iluminarão. Que outras áreas de prática existem na Torre Polaris Divisora de Céus? Isso, quando o Sr. Lin obtiver o emblema de conclusão, você acabará conhecendo. Por enquanto, é inconveniente para eu contar, então vou ter que me desculpar. Milímetro, eu entendo. Lin Ming assentiu. Quanto a obter este emblema de conclusão, ele nunca duvidou de si mesmo. Que horas são minhas partidas? Amanhã. Ambos estarão na mesma área. Desejo boa sorte ao Sr. Lin.
Do primeiro andar ao terceiro, cada andar se tornava cada vez mais solitário e deserto conforme se ascendia. No primeiro andar, a arena que poderia conter dezenas de milhares de pessoas estava quase cheia todos os dias. Havia aplausos, intermináveis gritos e pessoas agindo insanamente por toda parte. Enquanto alguém pagasse um cristal de sangue demoníaco, de grau médio, eles seriam capazes de entrar no primeiro andar. Muitos desses indivíduos não eram desafiantes nem mesmo jovens elites. Eles se reuniram lá puramente porque amavam ver esses jogos de matança. Assim, pode-se dizer que a arena marcial do primeiro andar era um festival de abates sem fins. Quanto à arena marcial do segundo andar, só teria cerca de 8.000 pessoas. A audiência era quase todas de desafiantes e eles eram muito mais contidos do que aquelas pessoas no primeiro andar. Muitas vezes eles assistiam pacificamente ao jogo, eles não gritariam loucamente. Quanto ao terceiro andar, era ainda mais solitário. A arena marcial só poderia conter alguns milhares de pessoas. A audiência todos os dias equivalia a algumas dezenas de indivíduos. Em um único dia, haveria apenas algumas partidas, então, na maior parte do tempo, a arena marcial do terceiro andar estava desocupada. Hoje, no entanto, a arena marcial do terceiro andar teve uma surpresa rara de pouco mais de 100 pessoas. Era preciso saber que o terceiro andar tinha apenas cerca de 300 a 400 desafiantes. Isso significava que quase um terço dos artistas marciais do terceiro andar havia chegado à arena marcial. Havia muitos entre eles que tinham terminado o cultivo a portas fechadas cedo para se chegar aqui a tempo. Normalmente, apenas alguém tão famoso quanto um demônio celestial de 7 asas ou uma figura igualmente renomada despertaria tal interesse em uma partida. Mas quem entraria no palco hoje era apenas um humano, Lin Ming. Embora Lin Ming fosse um talento extraordinariamente notável, ele ainda era um recém-chegado, não havia muitas pessoas que se importassem muito com ele. Mas durante sua primeira partida, ele reverteu as expectativas de todos e matou Hong Zong, alguém que estava classificado em torno de 30º a 40º lugar no terceiro andar. O talento que ele revelou assustou e alarmou todos os presentes. Para um recém-chegado alcançar este grau de sucesso era realmente anormal. Assim, Lin Ming naturalmente ficou sob a atenção de todos. Especialmente hoje. Ele lutaria continuamente em 2 partidas sem pausa. Mas os 2 adversários de Lin Ming, Yang Gao e Ming Sun, não eram adversários comuns. Ambos foram classificados entre os 20 melhores do terceiro andar da Torre Polaris Divisória de Céus. Hoje, havia até muitos dos 10 principais mestres do terceiro andar que haviam vindo. Sem dúvida, Lin Ming inevitavelmente se tornaria um poderoso rival deles. Eles naturalmente tinham que ser cautelosos e observá-lo. Mukgu também estava entre o grupo. Os humanos no terceiro andar não ultrapassaram 2 dígitos. Mukgu parecia muito comum e simples enquanto se misturava na multidão. Quando Mukgu viu Lin Ming aparecer calmamente na beira do palco da arena, ele não sabia por quê, mas sentiu sua mente tremer. Ele sentiu que entendia Lin Ming cada vez menos. Olhando para a primeira vez que ele encontrou Lin Ming nas fronteiras externas das estepes do abate sangrento e até o ameaçou de alguma forma, ele sentiu que suas ações eram simplesmente risíveis. Mas naquela época, Lin Ming absolutamente não era tão forte como ele era agora. A velocidade de seu progresso era aterrorizante. Mukgu não pôde deixar de se maravilhar com esse fato. Primeira partida, Lin Ming contra Yang Gao. O árbitro anunciou em voz alta no palco da arena. Yang Gao era um Golias, ele era até uma cabeça mais alta que Shui Men. Para todos, ele era simplesmente como uma gigantesca torre de ferro. Sua arma era uma grande marreta. Seu peso era de quase 100.000 jins. Com um rugido alto, Yang Gao saltou para o palco da arena. O chão inteiro balançou com o impacto. Yang Gao não tinha nem o menor desprezo por Lin Ming.
Tal rugido parecia o comportamento rude de um bárbaro, mas era na verdade um tipo de habilidade marcial, rugido de guerra de um Golias. Era usado para melhorar a própria aura e a força de combate. Yang Gao está completamente sério. Ele tem Lin Ming como um grande inimigo. Isto é normal. Lin Ming exibiu uma força igual à de um dos 30 melhores classificados, mas quem sabe quanta força ele ainda está escondendo. Talvez Yang Gao possa perder. Um desafiante disse, muito seguro de si mesmo. Dos desafiantes no terceiro andar, nenhum deles se atrevia a menosprezar Lin Ming. Lin Ming provavelmente tinha 20 e poucos anos e ainda assim ele já tinha esse grau de força. Em mais algumas décadas, ele seria ainda mais aterrorizante. Não subestime Yang Gao também. Yang Gao não é tão ruim, sua força provavelmente pode estar classificada 17º e 18º. Aqueles artistas marciais que podem entrar no terceiro andar da Torre Polaris divisora de céus e chegar aos 20 melhores não são gênios comuns de sua geração. Não apenas isso, mas no que Yang Gao mais se destaca é entender a força esotérica da Terra. Seus pontos fortes estão em sua habilidade defensiva. O movimento final de Lin Ming é provavelmente o perseguindo o trovão. É um ataque com uma velocidade e uma força impressionante que atingem o limite. Aqui, será a lança mais afiada contra o escudo mais duro. Ainda é cedo para julgar quem vai ganhar. Esta será uma partida feroz entre dois adversários iguais. Lin Ming segurou sua lança, a ponta apontada para onde Yang Gao estava. Mesmo que ele simplesmente permanecesse ali, a aura que ele emitia era como a de uma lança de tesouro inigualável. Esta lança pode penetrar em tudo, imparável, invencível. Quando Lin Ming chegou a esse nível, sua imponente aura não estava mais em um campo de pressão. Em vez disso, poderia se manifestar na verdadeira essência. A aura de Lin Ming era como a de uma lança atravessando seu peito, incomparavelmente afiada. Quanto à aura de Yang Gao, era como uma montanha pesada e solene. Quando suas auras se chocaram, podia-se ouvir claramente o som da aura de Yang Gao sendo quase perfurada. Uma pressão invisível empurrava o corpo de Yang Gao. Seu rosto era sombrio e solene, ele entrou em uma situação mortal. Eu admito que você é muito forte, mas nesses anos, o número de potências do terceiro andar que morreram pelas minhas mãos alcançou os 2 dígitos. Deixe-me mostrar-lhe a minha maior e melhor força de combate. Como Yang Gao falou aqui, ele emitiu um rugido explosivo. Todos os músculos de seu corpo começaram a crescer de repente, suas veias se contorcendo como vermes azuis. Assim como os Fês tinham seu corpo de batalha do rei Fei, os Golias também podiam extrair a força de sua linhagem e usar isso como vantagem, uma forma única de luta que só eles tinham. Quando Yang Gao entrou em sua forma de batalha, sua aura voou para o céu, empurrando imediatamente a aura afiada e imponente de Lin Ming. O significado da terra, defesa absoluta. A essência demoníaca do atributo terra se reuniu em torno de Yang Gao, transformando-se em grossas ondas de lama, constantemente rolando e deslizando, emitindo um sentimento opressivo. Em termos de força, só posso ficar em 17º ou 18º no terceiro andar. Mas em termos de poder defensivo, estou confiante de que não vou perder para ninguém. Enquanto você passava o tempo todo compreendendo seus conceitos, eu não fiquei sem fazer nada. Eu também passei 3 meses inteiros compreendendo o conceito da Terra e gastei um total de 9 pontos de abate. Com esse preço, minha compreensão do conceito da Terra subiu mais um passo e minhas habilidades defensivas alcançaram com toda certeza o estágio do grande sucesso. Com a minha velocidade e tempo de resposta, sei que é impossível evitar o seu movimento. Mas se eu não puder, vou bloquear, quão difícil isso pode ser. Yang Gao já conhecia o movimento assassino de Lin Ming, perseguindo o trovão. Com essa vantagem, ele planejara desde o começo não atacar. Em vez disso, ele gastaria tudo em sua defesa.
Em termos de habilidade defensiva, o conceito da Terra era o mais poderoso entre os 5 elementos. Milímetro. Essa suposta defesa absoluta parece ser, na arena, os olhos de um artista de alto escalão de artes marciais se iluminarão. A defesa de Yangao não era apenas um acúmulo de energia de origem da Terra, mas continha flutuações muito calmas e constantes. Esta era definitivamente a aplicação da lei da Terra. Se ele não estivesse errado, essas flutuações teriam a capacidade de acalmar os ataques. Parece que Yangao tem trabalhado duro no conceito da Terra nos últimos meses para se preparar. Ele é muito esperto. Ele sabe muito bem que sua velocidade não pode se comparar com a de Lin Ming, então ele nem está pensando em se esquivar. Em vez disso, com sua prática de vários meses, ele planeja usar sua habilidade defensiva absoluta para enfrentar Lin Ming em um ataque frontal. Milímetro. A habilidade defensiva de Yangao não pode ser desconsiderada. Não sei se o Perseguindo o Trovão de Lin Ming consegue quebrar essa defesa, mas se ele não conseguir, estará em uma situação perigosa. É verdade que o Perseguindo o Trovão de Lin Ming é poderoso, mas esse tipo de movimento assassino tem que consumir muita força. Por outro lado, a defesa absoluta de Anil não usa muita verdadeira essência. Se Lin Ming usar continuamente Perseguindo o Trovão, mas não conseguir penetrar por essa defesa, então ele vai cair em uma posição passiva por causa de seu consumo excessivo de verdadeira essência. Finalmente, Yangao será o único a contra-atacar. Os artistas marciais da arena eram capazes de adivinhar rapidamente o plano de Yangao. Essa tática era de fato inteligente. A maioria das pessoas não achava que Yangao iria ganhar, mas eles também não achavam que ele faria um avanço tão significativo em sua defesa absoluta. Agora, parecia que seria difícil julgar quem venceria essa luta.